aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 1 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra! Vamos então começar o primeiro exercício do capítulo 3. E ele pede para a gente construir as tabelas verdade das seguintes proposições. Então, antes de nós começarmos o exercício, vamos só relembrar aqui qual é a ordem de procedência das operações que todas elas irão trazer. Então, para realizar todas as operações, nós iremos começar por primeiro pelos parênteses. Então, tudo que estiver entre parênteses, nós iremos resolver primeiro e por último iremos fazer as operações que estiverem fora deles. Após definirmos que iremos resolver o que está entre parênteses por primeiro, então nós vamos seguir esta ordem. Primeiro nós iremos resolver todos os valores lógicos que envolverem a negação. Depois nós iremos fazer as operações de conjunção, disjunção e disjunção exclusiva. Isso depende da ordem que elas vierem, sempre da esquerda para a direita. Logo depois nós iremos fazer a condicional e por último será a bicondicional. Lembrando que vamos levar em consideração os parênteses, ou seja, se elas estiverem entre parênteses, nós seguiremos essa ordem. Se por um acaso vier a negação fora dos parênteses e todas as outras estiverem dentro dos parênteses, nós iremos, obviamente, resolver as outras e, por último, a negação, porque ela estará fora. Sabendo disso, as tabelas verdade que iremos construir para esse exercício serão as tabelas verdade simplificada. Eu vou deixar um link aí no vídeo, então vamos começar pela letra A. E a letra A pede para a gente construir a tabela verdade da seguinte proposição composta. A negação, daí entre parênteses, de P ou não Q. Então, vamos reescrever toda a operação de forma separada. A negação, nós temos o parênteses, o P, ou uma negação do Q. E o parênteses. Agora vamos dividi-las em colunas. Então, para a negação é uma coluna. Para o P, juntamente com o primeiro parênteses é a segunda coluna. Para o ou, colocamos a terceira coluna, a negação e a última proposição Q. Então vamos deixar separada agora a operação e agora vamos ver quantas linhas iremos usar para completar essa tabela. Como nós temos duas proposições simples envolvendo toda a operação, então nós usaremos 4 linhas para os valores lógicos delas. 1, 2, 3, 4 e uma última linha que é para a gente colocar a ordem das operações. As 4 primeiras linhas são para os valores lógicos e esta última linha é para a gente colocar a ordem das operações. Então, como qualquer outra operação, a gente começa preenchendo sempre o que está dentro dos parênteses. E para uma tabela verdade, a gente começa preenchendo os valores lógicos das proposições. Então, são todas as proposições e vamos dar um foco para o que estiver entre parênteses. Então, vamos começar pela proposição P. E a proposição P, nós vamos colocar de 2 em 2. Então, são 2 verdades e 2 falsidades. E para a proposição Q, nós vamos colocar intercalado uma verdade e uma falsidade. Como as proposições foram as primeiras colunas que a gente preencheu, então nós vamos colocar aqui na coluna da ordem das operações, ou na ordem dos procedimentos. Essa aqui foi a primeira. Então, foi a primeira coluna que preenchemos. Agora, a segunda coluna, sempre o que está entre parênteses, a gente tem a coluna da disjunção e a coluna da negação. Então, pela ordem das operações, a negação vem por primeiro. E a negação, ela está negando justamente a proposição Q. Então, todos os valores lógicos que vamos colocar na coluna da negação será a negação de todos os valores lógicos da coluna do Q. E neste caso, aqui o Q é uma verdade, a negação de uma verdade fica uma falsidade. O mesmo vale para essa terceira verdade, vai ficar uma falsidade. E aonde ela é uma falsidade, ela vai ficar uma verdade. Isso vale para a quarta linha também. Então a coluna da negação foi a segunda coluna que nós preenchemos na nossa tabela. Então vamos colocar o número 2, apresentando a segunda parte do nosso preenchimento da tabela. Agora, novamente, temos que focar o que está entre parênteses e só falta a coluna da disjunção. Então a coluna da disjunção, ela tem que fazer a disjunção entre 2 valores lógicos. E os valores lógicos que ela está fazendo essa disjunção, nós temos que olhar as colunas que estão para a esquerda da disjunção
e ver qual das colunas já foram preenchidas e qual tem o maior número. Nós só preenchemos uma, que é esta, que é o número 1. Então, é os valores dessa coluna com os valores da coluna que tiver à direita. Nós temos duas. Nós temos esta coluna e temos esta. Nós vamos fazer a disjunção com os valores da coluna que tiver o maior número. O maior número que está à direita dela, que foi preenchido, é o número 2. Então, nós fazemos a disjunção com esta coluna, com os valores lógicos da coluna da negação. Então, seria os valores lógicos de P com os valores lógicos da negação, a disjunção de tudo isso. Então, a disjunção da verdade do P com a falsidade vai dar uma verdade. O valor lógico de uma verdade com uma verdade vai dar uma verdade. O valor lógico da disjunção de uma falsidade com uma falsidade vai dar uma falsidade. E o valor lógico de uma falsidade com uma verdade vai ser uma verdade. Isto é a coluna da disjunção de dois valores lógicos. Como esta foi coluna na sequência que nós preenchemos, a anterior a esta foi a da negação, que é o número 2, então esta coluna será o terceiro procedimento que nós fizemos na nossa tabela. E agora, por último, nós vamos fazer o que estiver fora dos parênteses. E nós só temos um conectivo fora dos parênteses, que é o conectivo da negação. Então nós vamos preencher esta coluna e ele vai negar somente uma coluna de valores lógicos. É a coluna que estiver à direita da negação. Mas temos 4 colunas que estão à direita da negação. Ela irá negar a coluna que tiver o maior número. E o maior número foi este último que nós preenchemos, que foi a coluna da disjunção. Então, nós iremos negar todos os valores lógicos da terceira coluna, da coluna da disjunção. Então, a negação de uma verdade dá uma falsidade. A negação de uma verdade, falsidade. A negação de uma falsidade vai dar uma verdade. E a negação de uma verdade será uma falsidade. E esta foi o nosso quarto procedimento da tabela verdade desta proposição composta. E assim fica toda a tabela verdade da letra A. Então vamos agora para a letra B. E a letra B nos traz a negação, entre parênteses, de P condicional a negação de Q. Tudo isso entre parênteses. Então vamos colocar a operação separada para que a gente possa fazer a tabela verdade. Então era a negação, aí entre parênteses, de P, uma condicional, a negação de Q, entre parênteses. Então vamos fazer as colunas, a coluna da negação, a coluna da proposição P, a coluna da condicional, a coluna da outra negação e a coluna da última proposição. Separamos toda a proposição composta, que a letra B nos trouxe. Novamente, estamos trabalhando com duas proposições simples, então serão 4 linhas para valores lógicos. A primeira linha, segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. E novamente vou fazer aqui a última linha para colocar a ordem em que formos fazendo a tabela. Então começamos com o que está entre parênteses e sempre pelas proposições, colocando os valores lógicos delas. Então vou começar pela proposição P. Então, pela proposição P, vou seguir a ordem de 2 a 2. 2 verdades e 2 falsidades. Uma, 2 verdades e uma, 2 falsidades. Para a proposição Q, será 1 a 1. Então, uma verdade e uma falsidade, de forma intercalada. Então, novamente, essa foi a primeira parte que preenchemos. Colocaremos o número 1 nas duas. Agora, temos que focar o que está entre parênteses e entre uma condicional e uma negação. A negação vem por primeiro. E novamente a negação está negando uma coluna verdade. E a coluna verdade que ela está negando seria a coluna da proposição Q. Então, para uma verdade, se torna uma falsidade. Isto também vale para a terceira linha, que é uma verdade, se tornará uma falsidade. Para a segunda linha, ela é uma falsidade, a negação de uma falsidade vira uma verdade. E para a quarta, a mesma coisa. A negação de uma falsidade se torna uma verdade. E esta foi a segunda coluna que preenchemos, ou o segundo procedimento. Agora, o terceiro procedimento será ainda dentro dos parênteses, que é a coluna da condicional. E a condicional, ela também faz ligação entre duas colunas de 2 valores lógicos. A coluna que está à esquerda dela e que contém o maior número. A única coluna que nós preenchemos foi a da proposição P, então serão esses valores.
com a coluna que estiver à direita e que contiver o maior número. O maior número fica na coluna da negação. Então, será a condicional entre os valores de P com os valores da negação. Então, vamos fazer a condicional de uma verdade com uma falsidade. A condicional disto dará uma falsidade. A condicional de uma verdade com uma verdade será uma verdade. A condicional de uma falsidade com uma falsidade será uma verdade. E a condicional de uma falsidade com uma verdade também será uma verdade. Esta foi a terceira coluna, ou o terceiro procedimento que nós fizemos. E por último, vamos fazer o que está fora dos parênteses. E fora dos parênteses nós temos a negação, que está negando sempre alguma coluna que está à direita dele, e será a coluna que contiver o maior número. E aqui tem o maior número, é a coluna da condicional, que tem o número 3. Então vamos negar toda esta coluna. A negação de uma falsidade dará uma verdade. A negação de uma verdade será uma falsidade. A negação da terceira linha, que é uma verdade, também será uma falsidade. E a negação da verdade da quarta linha também será uma falsidade. Esse foi o quarto procedimento. E assim terminamos a tabela verdade da letra B. Vamos agora para a letra C. E a letra C, ele não nos traz parênteses, ele nos traz apenas as operações de conjunção, de condicional e de disjunção. Novamente vamos mexer somente com duas proposições, a P e a Q, que são repetidas. Então vamos copiar toda a operação da letra C de forma separada para que a gente possa concluir a nossa tabela verdade. Então fica P, conjunção com Q, condicional com P, disjunção com Q. Vamos preencher agora as colunas. Como são somente duas proposições simples que estamos trabalhando, novamente serão 4 linhas de valores lógicos. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha de valor lógico e uma última linha para colocar a ordem que iremos proceder para completar a tabela. Notem que agora nós não temos parênteses, então nós não vamos focar o que está entre parênteses. Vamos começar pelas proposições, sempre as proposições por primeiro. Então eu vou optar por começar com a letra P. Como eu vou começar com a letra P, farei a letra P 2 a 2, duas verdades e duas falsidades. Então, tanto na primeira coluna quanto na quinta coluna, eu irei preencher a letra P da mesma forma. Então, é duas verdades e duas falsidades. A segunda proposição será a letra Q, que iremos fazer de 1 a 1, ou de forma intercalada, uma verdade e uma falsidade. Verdade, segunda linha será uma falsidade e a terceira uma verdade. Segunda linha falsidade e a quarta linha também falsidade. Agora, colocamos que as proposições foram o primeiro procedimento que fizemos. Então colocamos o número 1 em todas as proposições, as colunas delas. E agora iremos mexer com as operações. As operações, a gente sempre segue a ordem da esquerda para a direita e também respeitando a ordem de procedência delas, que seriam essas daqui. Na letra C, ela mexe com a conjunção e a disjunção e uma condicional. Então nós vamos mexer da esquerda para a direita, focando primeiramente na conjunção e na disjunção, e por último na condicional. Então, da esquerda para a direita, a primeira que nós temos é a conjunção, e é ela que nós vamos preencher primeiro. A conjunção, novamente, ela faz a ligação entre duas colunas de valores lógicos. A coluna que está à esquerda, com o número mais alto, que nós só temos a coluna da P, e a coluna que estiver à direita, com o valor mais alto, até encontrar uma coluna que não esteja preenchida. Então, notem que à direita nós temos 1, 2, 3 colunas com os mesmos valores, porém, após a primeira coluna, nós temos uma coluna não preenchida. Quando nós chegamos numa coluna não preenchida, nós paramos então de procurar colunas com números. Então nós só vamos ter novamente uma coluna para fazer a conjunção, que é a coluna da Q. Então ela fará a conjunção desses dois valores lógicos, da coluna da P com a coluna da Q.
E a conjunção de uma verdade com uma verdade será uma verdade. A conjunção de uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. A conjunção de uma falsidade com uma verdade também será uma falsidade. E a conjunção de duas falsidades será uma falsidade também. E este foi o segundo procedimento que fizemos. Então vamos colocar o número 2. Agora, novamente, nós não temos parênteses, então não temos um foco principal. Vamos pegar agora da esquerda para a direita as duas colunas que faltam, que é a da condicional e a da disjunção. E respeitando a ordem de procedência, a da disjunção ela está à frente da condicional. Então nós vamos preencher ela por primeiro. A disjunção, novamente, faz a disjunção entre duas colunas verdades. A coluna da esquerda com o maior número. A primeira coluna da esquerda que tiver o maior número antes de chegar numa coluna vazia é a coluna da P. Faremos a disjunção desta coluna com a primeira coluna com o maior número à direita da disjunção, que é a única que nós temos, a coluna daqui. Então a disjunção de uma verdade com uma verdade será uma verdade. A disjunção de uma verdade com uma falsidade também será uma verdade. A disjunção de uma falsidade com uma verdade também uma verdade. E a disjunção de uma falsidade com uma falsidade será uma falsidade. Então podemos colocar que este foi o terceiro procedimento que realizamos. E agora, restando somente uma coluna para preencher, que é a coluna da condicional, ela também irá fazer conexão de duas colunas verdades, de duas colunas com valores verdades. A coluna que estiver à esquerda da condicional e que tiver o maior número, então nós temos três colunas, temos esta coluna, esta, e dentre as três que estão à esquerda da condicional que apresentam o maior número, é a coluna da disjunção. Então serão esses valores lógicos que iremos usar para esta condicional, junto com a coluna que tiver o maior número à direita da condicional. Nós temos novamente três colunas, nós temos esta, esta e esta, e a que apresenta o maior número é a coluna da disjunção. Então nós iremos fazer a dos valores lógicos dessa coluna com os valores lógicos desta coluna. A condicional de uma verdade com uma verdade será uma verdade. A condicional de uma falsidade com uma verdade será uma verdade. A condicional de uma falsidade com uma verdade também será uma verdade. E a condicional de uma falsidade com uma falsidade também será uma verdade. E este foi o quarto procedimento que nós realizamos. Então assim fica a tabela verdade da letra C. Vamos agora para a letra D. E a letra D, ela nos traz aqui a negação de P condicional com uma operação que está entre parênteses, que é o Q condicional P. Então vamos reescrever esta proposição na letra D. E ela fica a negação de P condicional entre parênteses Q condicional P. Preenchendo agora as colunas. Novamente, estamos mexendo somente com duas proposições simples. Então, para o preenchimento dos valores verdades, teremos apenas 4 linhas. E acrescentando uma última linha para colocarmos a ordem que fomos preenchendo a tabela. Como agora temos um parênteses, nós vamos focar o que está dentro dele, preenchendo sempre por primeiro as proposições, a coluna verdade das proposições. Vou começar novamente pela P. Farei os valores verdades de 2 a 2. Então, duas verdades, duas falsidades. E agora para o Q, de forma intercalada, uma verdade e uma falsidade. E este foi nosso primeiro procedimento. Temos que marcar aqui o número 1. Agora, o segundo procedimento da nossa tabela, nós iremos fazer o foco dentro dos parênteses. E a única coluna que nós temos dentro dos parênteses que não foi preenchida é a coluna da condicional. Novamente, ela tem que fazer a condicional entre dois valores lógicos, de duas colunas. E será a primeira coluna que estiver à esquerda dele com o maior número, antes de chegar numa coluna vazia, e a única coluna que nós temos é a coluna da Q, porque logo após nós temos uma coluna vazia não preenchida. Então serão esses valores lógicos com a coluna à direita de valores lógicos com o maior número. Nós só temos uma, será com esses valores lógicos. Então a condicional de uma verdade com uma verdade será uma verdade. A condicional de uma falsidade com uma verdade também será uma verdade.
e a condicional de uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. A condicional de uma falsidade com uma falsidade será uma verdade. Este foi o segundo procedimento, marcamos número 2. Agora que acabamos os parênteses, vamos fazer as operações que estão fora dos parênteses. Nós temos duas colunas de operações. Temos a coluna da negação e a coluna da condicional. Pela ordem de procedência, a negação vem por primeiro, da esquerda para a direita, e a negação tem sempre a prioridade. A negação estará negando uma coluna verdade que está à direita dela, a que contiver o maior número e antes de chegar numa coluna vazia. A única coluna que nós temos antes de uma coluna vazia, partindo da negação, é a coluna da P. Logo depois nós teremos a coluna da condicional que ainda não foi preenchida. Então nós paramos por aqui e será a negação da coluna verdade da proposição P. A negação de uma verdade se torna uma falsidade. Isto vale também para a segunda linha, uma verdade, a negação dela fica uma falsidade. A negação de uma falsidade se tornará uma verdade. E a quarta linha, também, a negação de uma falsidade se tornará uma verdade. Este foi o terceiro procedimento, então marcamos aqui. E agora temos que fazer a coluna da condicional. E a coluna da condicional, novamente, temos que fazer entre dois valores lógicos, duas colunas de valores lógicos. Então, a primeira coluna que vamos realizar a operação será a coluna que estiver à esquerda da condicional e a que contiver o número mais alto. A coluna que nós temos à esquerda com o número mais alto é a coluna da negação. Então usaremos estes valores lógicos para esta condicional. Com a coluna de valores lógicos que estiver à direita da condicional e que contém o maior número, que é a coluna desta outra condicional que possui o número 2. As outras colunas têm o número 1, então será feita com estes valores lógicos. Assim sendo, a condicional de uma falsidade com uma verdade será uma verdade. A condicional de uma falsidade com uma verdade, novamente, uma verdade. A condicional de uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. E a condicional de uma verdade com uma verdade será uma verdade. E este foi o quarto procedimento, e assim fica a tabela verdade da letra D. Vamos então para a letra E. E a letra E nós temos, entre parênteses, P, condicional Q, depois condicional P e conjunção com Q. Então vamos escrever toda a proposição de forma separada aqui. Temos entre parênteses P, condicional Q, depois temos uma outra condicional, P, conjunção com Q. Agora vamos colocar as colunas. Novamente estamos mexendo somente com duas proposições simples, a proposição P e a proposição Q. Logo teremos 4 linhas de valores lógicos. E vou colocar aqui uma última linha para colocarmos as etapas que formos realizando. Então vou começar pela proposição P, lembrando que a gente sempre começa pelas proposições e na hora de realizar as operações a gente foca nos parênteses e depois fora deles. Então começando por todas as proposições, preenchendo a tabela verdade. Vou começar pela proposição P, então por ela farei 2 a 2, 2 verdades e 2 falsidades. Para a proposição Q, faremos de 1 a 1, intercalado, uma verdade e uma falsidade. Vamos anotar então que essa foi o primeiro procedimento que fizemos na nossa tabela. 1 para todas as colunas das proposições. E agora, a primeira operação que iremos realizar será o que tiver sempre entre parênteses. E a única operação que nós temos entre parênteses é a dessa condicional. Então vamos preencher a coluna dela. Ela novamente tem que ligar dois valores lógicos de duas proposições, duas colunas. E será a primeira coluna da esquerda, que é da P, e a primeira coluna da direita, que é a Q, porque logo depois vem uma coluna vazia, então nós não vamos contar a partir dela, só o que tiver antes. Então aqui nós temos uma verdade condicional com uma verdade, o resultado é uma verdade. Uma verdade condicional com uma falsidade, o resultado é uma falsidade. E uma falsidade condicional com uma verdade, o resultado é uma verdade. E uma falsidade condicional com uma falsidade, o resultado também é uma verdade. Então esse foi o segundo procedimento. Vamos marcar aqui a coluna número 2. Agora acabamos o que está entre parênteses. Faremos fora dos parênteses agora. Só temos duas operações para realizar ali fora, a da condicional ou a da conjunção. E nós iremos realizar primeiro a da conjunção.
por mais que a condicional venha antes, a conjunção tem prioridade. Então, seguindo a ordem de procedência, primeiro a conjunção, disjunção e disjunção exclusiva, e depois então seria a condicional. Essa condicional nós fizemos antes, pois ela está entre parênteses, e os parênteses sempre têm prioridade. Porém, fora deles, segue a regra das operações e da ordem delas. Então, na ordem, vamos fazer primeiro a conjunção. E ela tem que ligar duas colunas, ou seja, dois valores lógicos de duas proposições. A primeira coluna, à esquerda dela, com o maior número, antes de chegar a uma coluna vazia, é a coluna do P, pois depois temos uma coluna vazia. Então faremos esses valores com a primeira coluna à direita dela, que serão esses os valores. Então vamos fazer a conjunção de verdade com verdade, será uma verdade. A conjunção de uma verdade com uma falsidade será uma falsidade. A conjunção de uma falsidade com uma verdade será uma falsidade. E a conjunção de duas falsidades será uma falsidade. Este foi o terceiro procedimento que fizemos, então anotamos aqui número 3. Agora o quarto e último procedimento será preencher a coluna da condicional. Sempre ela terá que fazer esta operação de duas colunas, ou seja, envolvendo dois valores lógicos, um antes e um depois da seta. E as duas colunas que nós vamos mexer, então será uma coluna que estiver à esquerda da condicional. Iremos olhar qual das colunas tem o maior número, e o maior número é a da condicional, então iremos mexer com esses valores. E para a direita dela, iremos olhar as colunas que estão à direita e iremos pegar aquela que tiver o maior número também, que é a coluna da conjunção. Então são os valores da condicional com os valores da conjunção, que fizemos agora há pouco. Então a condicional de uma verdade com uma verdade, isto resulta em uma verdade. A condicional de uma falsidade com uma falsidade, isto resulta em uma verdade. A condicional de uma verdade com uma falsidade, isso resulta em uma falsidade. E a condicional de uma verdade com uma falsidade, novamente, resulta numa falsidade. E este foi o quarto procedimento. E assim finalizamos a nossa tabela verdade da letra E. Vamos então para a letra F. E a letra F, ela nos traz o que, bicondicional, não que e P. Então vamos reescrever que, bicondicional, um não que, conjunção com P. Separando agora as colunas, novamente estamos mexendo somente com duas proposições simples, então serão 4 linhas para o preenchimento dos valores lógicos. Vamos acrescentar agora a linha para o procedimento. Vamos começar colocando os valores lógicos das proposições. Eu vou começar pela proposição P novamente, então ela será feita de 2 a 2, e para a proposição Q serão intercalados uma verdade e uma falsidade. Vamos assinalar que esse foi o primeiro procedimento que fizemos. E agora vamos para as operações. As operações, nós temos que ler elas da esquerda para a direita. Se não houver parênteses, nós seguimos a ordem de procedência daquela que tem prioridade. Então, da esquerda para a direita, nós temos primeiro a bicondicional, depois uma negação e depois uma conjunção. Nós não temos nenhum parênteses, então vamos só seguir a ordem da prioridade de cada conectivo. Entre os três, o que tem prioridade é a negação, e é ele que nós vamos fazer por primeiro. Então, a negação. Ele está negando a primeira coluna que estiver à direita dele antes de alguma coluna vazia. Ou seja, a primeira coluna que tiver o número mais alto. Como nós só preenchemos uma coluna antes da coluna vazia, é esta que iremos negar, os valores lógicos desta coluna. Então, a negação de uma verdade dá uma falsidade. Isso para a primeira e para a terceira linha. E a negação de uma falsidade, teremos uma verdade. Isso para a segunda e para a quarta linha. Após terminarmos a negação, vamos para a próxima operação. E a próxima operação, nós vamos ter a bicondicional ou a conjunção. Pela ordem de prioridade, a conjunção ela vem por primeiro. Então vamos agora realizar a conjunção. Sempre duas colunas, uma da esquerda e uma da direita, para podermos fazer a conjunção somente de dois valores lógicos. Porém, para a esquerda da conjunção, antes de uma coluna vazia, ou seja, antes da coluna da bicondicional, nós vamos ter duas colunas. Nós vamos usar a da negação, porque foi o segundo procedimento que fizemos na tabela. É ela que possui o número mais alto, junto com uma coluna dos valores lógicos, que estiver à direita com o maior número. Só temos uma coluna, então são esses valores que vamos usar. Então, a conjunção de uma falsidade com uma verdade, isso dará uma falsidade. A conjunção de duas verdades, isso resultará
em uma verdade. A conjunção de uma falsidade com uma falsidade resulta em uma falsidade. E a conjunção de uma verdade com uma falsidade, isto resulta em uma falsidade. E este foi o terceiro procedimento que fizemos. Vamos anotar aqui. Agora só nos resta a bicondicional. A bicondicional, temos que procurar agora a coluna que estiver à esquerda dele para usar os valores lógicos e a coluna à direita que iremos usar os valores lógicos. Coluna da esquerda, nós só vamos ter a proposição que. Então é esses valores que iremos usar. E a coluna da direita, iremos usar todas que nós temos e iremos pegar aquela que tiver um número maior. E a coluna que tem o maior número é esta, pois é o número 3 do terceiro procedimento que a gente fez. Então usaremos a coluna da proposição que com os valores da coluna da conjunção. Então a bicondicional de uma verdade com uma falsidade dará uma falsidade. A bicondicional de uma falsidade com uma verdade dará uma falsidade. A bicondicional de uma verdade com uma falsidade novamente dará uma falsidade. E a bicondicional de duas falsidades dará uma verdade. E esse foi o quarto procedimento que fizemos. E assim encerramos a tabela verdade da letra F. Vamos agora então para a letra G. E a letra G nós temos entre parênteses P, bicondicional não que, e depois fora do parênteses uma bicondicional com que condicional P. Então vamos reescrever. Então nós temos entre parênteses P, bicondicional, negação da proposição que, fecha parênteses. Depois temos uma bicondicional que e uma condicional um P. Então agora vamos colocar as colunas. Novamente estamos trabalhando somente com duas proposições simples, então serão 4 linhas de valores lógicos. Vamos acrescentar a nossa linha dos procedimentos. Então vamos começar preenchendo pelas proposições. Vou começar pela proposição P, 2 a 2, duas verdades e duas falsidades. E agora a proposição Q, fazemos 1 a 1, uma verdade e uma falsidade. E esse então marcamos como sendo o primeiro procedimento que fizemos na nossa tabela verdade. Segundo procedimento, vamos olhar sempre o que está entre parênteses. Então será uma dessas duas colunas que iremos preencher. Pela ordem da procedência, a negação tem prioridade. Então vamos primeiro fazer a coluna da negação. A negação de uma verdade, uma falsidade, isso para as duas verdades que tem a proposição que. E a negação de uma falsidade será uma verdade para as duas falsidades que tem na proposição que. Esse foi o segundo procedimento da nossa tabela. Agora o terceiro procedimento, temos que finalizar o que tem entre parênteses. E isso é a operação da bicondicional. Então nós temos que achar a coluna à esquerda dela, que só temos uma, que é a da proposição P. Iremos usar esses resultados. E a coluna que estiver à direita, antes de uma coluna vazia, e que essa coluna possua o maior número. Então as colunas que nós temos antes da coluna vazia, que é essa outra bicondicional, são essas duas. Dessas duas, nós temos que olhar qual é que tem o maior número, ou que fizemos por último. Então é a coluna da negação. Usaremos então essas duas colunas para a operação da nossa bicondicional. E a bicondicional de uma verdade com uma falsidade é uma falsidade. A bicondicional de duas verdades dará uma verdade. A bicondicional de duas falsidades dará uma verdade. E a bicondicional de uma falsidade com uma verdade dará uma falsidade. Esse foi o terceiro procedimento. Agora vamos para o que está fora dos parênteses. Fora dos parênteses nós temos duas operações. Temos uma bicondicional e uma condicional. E pela ordem de procedência que vimos no começo, a condicional tem prioridade. Então iremos olhar a coluna que está à esquerda dela e a coluna que está à direita. Aquelas que tiverem o maior número são os resultados que vamos usar. E tem que ser as colunas que vêm antes de uma coluna vazia. Então aqui tem uma coluna vazia, onde não preenchemos. Nós só vamos ter uma coluna antes dela, partindo da condicional. Então é a coluna da proposição que iremos usar os resultados para essa operação. E à direita da condicional temos a proposição P, a coluna do valor lógico dela. Iremos usar esses dois valores para preencher a coluna da operação condicional. Então, uma verdade condicional com uma verdade dá uma verdade. Uma falsidade condicional com uma verdade dá uma verdade. Uma verdade condicional com uma falsidade, nós temos uma falsidade. E uma falsidade condicional com uma falsidade, nós temos uma verdade. Vamos marcar que este foi o quarto procedimento da nossa tabela. E agora só nos resta completar a bicondicional.
Agora, para a bicondicional, vamos olhar as colunas à esquerda dela, que já preenchemos, e procurar aquela que tem o maior número. E essa é a coluna da bicondicional dentro dos parênteses. Então, iremos usar esses resultados para realizar a operação da bicondicional fora dos parênteses. E iremos olhar, então, também as colunas que já preenchemos à direita dessa bicondicional. E procurar aquela que tiver o maior número, é essa última que fizemos agora, a coluna dessa condicional. Então, iremos usar essas duas colunas de valores lógicos, onde tem o número 3 e onde tem o número 4. E com esses valores lógicos, é que iremos preencher a bicondicional que falta. Então, a bicondicional de uma falsidade com uma verdade dá uma falsidade. A bicondicional de uma verdade com uma verdade dá uma verdade. A bicondicional de uma verdade com uma falsidade, nós temos uma falsidade. E a bicondicional de uma falsidade com uma verdade, temos uma falsidade também. Este foi o quinto procedimento da nossa tabela, e assim que ela fica para a letra G. E agora vamos para a letra H, e a última letra. E a letra H, nós temos uma bicondicional entre parênteses, entre a proposição P e a negação de Q. Depois, fora do parênteses, uma condicional, a negação de P, uma conjunção com a proposição Q. Então vamos reescrevê-la. Então nós temos P bicondicional com a negação de Q, uma condicional com a negação de P, conjunção com Q. Agora vamos colocar as colunas. Estamos novamente mexendo com duas proposições simples, então são 4 linhas para valores lógicos. E a última linha será para o nosso procedimento. Então vamos começar pelas proposições. Começar pela P, 2 a 2, 2 verdades e 2 falsidades. Para a proposição Q, 1 a 1, então é uma verdade e uma falsidade. E esse foi o nosso primeiro procedimento. Vamos marcar aqui, número 1, nossas colunas do P e do Q. Agora vamos para as operações. Então, prioridade, sempre o que está entre parênteses. E na ordem de procedência, a negação vem antes do que a bicondicional. Então vamos primeiro fazer a negação. Ela está negando a primeira coluna à sua direita, então vamos negar a coluna da proposição Q. Então a negação de uma verdade, para as duas verdades que a proposição Q tem, será uma falsidade. E a negação das falsidades será uma verdade. Segundo procedimento, número 2. Agora temos que finalizar o que está entre parênteses, então vamos fazer a bicondicional. Da coluna dos valores lógicos que está à sua esquerda, só temos da proposição P, e de alguma coluna que está à sua direita, aquela que possui o maior número antes de uma coluna vazia. Então, só podem ser essas duas. A que tem o maior número é a da negação. Então, nós vamos fazer os valores da proposição P com os valores dessa negação. Então, a bicondicional de uma verdade com uma falsidade dá uma falsidade. A bicondicional de duas verdades dá uma verdade. A bicondicional de duas falsidades dá uma verdade. E a bicondicional de uma falsidade com uma verdade dá uma falsidade. Esse foi o terceiro procedimento. Agora vamos para fora dos parênteses e nós temos 3 operações para realizar. A da condicional, da negação e a da conjunção. Vamos pela ordem da procedência e aquela que tem a preferência entre elas é a negação. Vem antes da conjunção e vem antes da condicional. Então vamos primeiro completar a tabela da negação. Vamos então negar a primeira coluna que está à direita dela, antes de alguma outra coluna em branco. Então, a coluna da conjunção está em branco, a primeira coluna à direita dela antes dessa é a coluna da proposição P. Então, nós vamos negar todos os valores da proposição P. Então, a negação das verdades dá a falsidade e a negação das falsidades dá a verdade. Agora, só temos mais 2 operações, da condicional e a da conjunção. E quem tem prioridade é a conjunção. Então faremos ela antes da condicional. Nós vamos ter que fazer a conjunção de 2 colunas de valores lógicos. Uma coluna à esquerda e uma coluna à direita. À direita nós só vamos ter a coluna da proposição Q. Então são esses valores que usaremos. E à esquerda nós vamos ter 2 colunas preenchidas antes de uma vazia. E vamos usar os valores da que tiver o maior número, que é a coluna da negação. Então vamos usar esses valores com os valores da proposição Q. Então, a conjunção de uma falsidade com uma verdade dá uma falsidade.
A conjunção de duas falsidades dá uma falsidade. A conjunção de duas verdades dá uma verdade. E a conjunção de uma verdade com uma falsidade dá uma falsidade. Esse foi o quarto procedimento. Agora só nos falta terminar a operação da condicional. E ela nós vamos observar as colunas à esquerda e vamos pegar aquela que tiver o maior número. A que tem o maior número são esses valores, o da bicondicional. Vamos usar esses valores e vamos olhar as colunas à direita dela e pegar a que tem o maior número também, que é a coluna da conjunção, pois aqui ela tem o número 4. Então são esses os valores que vamos usar para realizar a operação desta condicional. Então, a condicional de uma falsidade com uma falsidade dá uma verdade. A condicional de uma verdade com uma falsidade dá uma falsidade. A condicional de uma verdade com uma verdade dá uma verdade. E a condicional de uma falsidade com uma falsidade dá uma verdade. E esse foi o quinto procedimento que fizemos. E essa é a tabela verdade, então, da letra H. E esse foi o primeiro exercício do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.